Continuando. Mulheres, crianças, afrodescendentes, idosos. Então, todas essas pessoas contribuem, né, para a história da nossa sociedade. Agora vamos para a página 27. Na página 27 está assim: diferentes sujeitos. Não são somente as comunidades ou os grupos sociais que são considerados sujeitos da história. As pessoas que atuam de forma individual, mas cujas ações somadas a outras dão origem a fatos da história, também devem ser consideradas sujeitos históricos. Segundo essa compreensão, o diretor de uma escola, a professora, o estudante, a pessoa que faz a merenda da escola, aquela que higieniza os banheiros, entre outros, são todos os sujeitos históricos. Essas pessoas se tornam sujeito da história porque têm participação na vida de uma comunidade, consomem produtos, trabalham, votam em candidatos, apreciam um tipo de música, lutam por seus direitos, etc. Assim, tudo que o ser humano faz em sua existência é, de uma certa forma, uma ação histórica. Aí nós temos assim, ó: todas as pessoas são sujeitos históricos. Cada um escreve à sua maneira um pouco da história da sociedade em que vive e cada um de nós é responsável pelas mudanças históricas que ocorrem ao nosso redor. Sublinhem isso aí. De todas até redor. Observando as fotografias que mostram um pescador acima, um enfermeiro no meio e um policial abaixo, uma policial, né? Podemos aprender um pouco sobre essas profissões e sobre os costumes dessas pessoas. Então, através das atitudes, das profissões dessas pessoas, a gente pode aprender um pouco sobre a vida delas. E através dessas fotografias, dessas profissões, nós podemos ver de que forma eles contribuem para a nossa sociedade, de que forma eles ajudam a escrever a história da nossa sociedade, né? Através das suas profissões, através das coisas ao qual nós consumimos, tudo isso contribui para a nossa história. Na página 28, tá assim, ó: leia as informações que as crianças fazem sobre 4 sujeitos históricos do Brasil. O primeiro é Francisco José do Nascimento. Ele nasceu em 1839 e morreu em 1914. Ele também é conhecido como Dragão do Mar. Nasceu em Canoa Quebrada, atuou em profissões ligadas ao mar, como jangadeiro, e atuou para libertar diversas pessoas escravizadas que viviam em uma região. Essa segunda é Berta Lutz. Nasceu em 1894, morreu em 1976 e foi uma estudiosa das ciências naturais, política e defensora das mulheres. Nasceu em São Paulo, estudou fora do país e trabalhou como professora no Museu Nacional. Lutou a favor dos direitos da mulher no Brasil e na Organização das Nações Unidas. Esse aí eu já falei deles hoje para vocês. Nascido em Montes Claros, em Minas Gerais, Darcy Ribeiro nasceu em 1922, morreu em 1997. Tornou-se um estudioso da cultura brasileira com destaque para os indígenas. Atuou também como político e escritor e foi fundador de importantes obras como a Universidade de Brasília, o Parque Xingu em Mato Grosso e o Memorial da América Latina em São Paulo. Essa aí é nascida no Rio de Janeiro, nasceu em 1929, ela está viva, né? Ainda se encontra atuando. Fernanda Montenegro tornou-se uma das principais atrizes no Brasil. Em sua longa carreira, já atuou também como locutora, radialista e apresentadora. Destacou-se pela produção de várias novelas e filmes, e entre eles, Central do Brasil, que foi lançado em 1998. Então aqui nós vamos fechar o nosso conteúdo de história, né, o nosso capítulo 3 de história, e agora eu vou pedir para vocês responderem
a página 26, apenas a página 26, que daqui a pouco nós vamos fazer a correção. Preste atenção, se alguém ficou com dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa, é só colocar embaixo aí do link do vídeo a pergunta que a tia entra e a gente vai respondendo no decorrer do dia, tá bom? Beijos!